Olá, é bom estarmos novamente juntos. Infelizmente não podemos estar de uma forma presencial devido às circunstâncias, mas podemos estar juntos na mesma, através desta forma de virtual, através da internet. E é bom quando nós podermos, mesmo assim, ultrapassar os limites que temos e podemos estar juntos da mesma forma. Vamos hoje meditar um pouquinho mais sobre a oração, mas também deixar-vos o desafio que já na semana passada também deixámos à igreja e àqueles que nos veem, que nos ouvem, que no final deste momento de reflexão, oremos em família e sobretudo talvez deixar o desafio também de quem sabe, pensem em alguém que possam ligar, alguém que possa até mesmo estar sozinho ou até alguma outra família e possam levar os vossos pedidos ou até orarem por alguma preocupação que essa pessoa possa ter no seu íntimo, no seu coração. Oremos uns pelos outros para que o Espírito de Deus possa ser derramado na sua igreja. Antes de nós então meditarmos na palavra de Deus, vamos ter um momento de oração. Querido Pai que estás nos céus, estamos neste momento alegres por podermos meditar um pouco na Tua palavra, pedimos a Tua presença, que o Teu Espírito Santo possa me inspirar e aquilo que eu vou dizer possa vir diretamente do céu para mim, para cada um dos meus irmãos. Entrego-te esta oração no Teu altar em nome do Senhor Jesus, que é o nosso Salvador amado. Amém, Senhor. Amém. É importante nós meditarmos, como eu dizia, sobre a oração, não é verdade? Mas também compreendermos um pouco daquilo que Jesus nos ensina acerca da oração. Podemos ver que a palavra de Deus nos traz várias lições importantes para nós refletirmos. Jesus, no final do seu ministério, na sua vida, estava juntamente no cenáculo com os seus discípulos, passava as últimas instruções para cada um deles, falou-lhes sobre a casa do Pai, a segunda vinda de Jesus, as promessas maravilhosas que deixou para cada um deles, falou-lhes sobre a importância do Espírito Santo, lavou os pés dos seus discípulos e revelou-lhes o seu amor, inaugurando, portanto, uma nova aliança com o seu sangue que iria ser derramado na cruz do Calvário. É importante nós compreendermos este feixe maravilhoso de ensinamentos que Jesus falou aos seus discípulos e que deixou também dicas importantes sobre a oração. O texto de hoje nos ensina também exatamente essas verdades sobre a oração. Vejamos então o texto bíblico de João, capítulo 14 e verso 13. E diz assim a palavra de Deus: "E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho." Então nós podemos ver aqui algumas lições. A primeira é a abrangência ilimitada da oração. Jesus vai dizer: "E tudo o que pedirdes." Jesus não coloca limites no alcance da oração. Nós podemos apresentar a Ele as nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos propósitos. Para Ele não há coisa demasiadamente difícil. Deus pode todas as coisas. Para Ele nada lhe é impossível. Precisamos de ser ousados na nossa oração. Precisamos de levar até Ele aquilo que verdadeiramente nos preocupa. Não oramos a um ídolo do mundo, mas àquele que é o Todo-Poderoso, o Senhor de todas as coisas. Ele está sentado no trono, Ele tem as rédeas da história nas suas mãos. Ele é poderoso para intervir na história da tua vida, na história deste mundo. E, portanto, é importante nós ousarmos colocar diante dele aquilo que a nós nos parece impossível, que o que o homem não pode fazer, aquilo que a ciência não pode realizar. Esse Deus pode, porque neste texto nós vemos a abrangência ilimitada da oração. Em segundo lugar, este texto também nos mostra uma outra frase importante, umas palavras importantes. Ele diz: vocês orem, a oração, levem a oração a Deus, levem os vossos pedidos a Deus, um Deus que tem um poder ilimitado, mas também ele diz um Deus e diz que devemos levar essa oração a Deus, mas também através de quem nós devemos levar essa oração. Jesus diz: façam isto em meu nome. Não existe oração forte, nem existe pessoas poderosas na oração. Nós oramos confiados não nos nossos próprios méritos, mas nos méritos do Senhor Jesus. Portanto, as orações elas não são atendidas
com a base nos méritos de quem ora, mas pelos méritos daquele que media a oração. Podemos nos chegar a Ele falidos, mas Ele tem todo o crédito. Chegamos à sua presença fracos, mas Ele tem todo o poder e é através dele que nós podemos chegar à sua presença. Chegamos a Ele não no nosso próprio nome, mas no seu nome. Não é a oração que é poderosa, mas poderoso é aquele que responde à tua oração, à minha oração, às nossas orações. Poderoso é o mediador das nossas súplicas. É verdade, esta semana eu senti um Deus maravilhoso na minha vida ao responder à minha oração. Havia um assunto que me preocupava bastante e entreguei esse assunto nas mãos de Deus e Ele resolveu, ajudou-me a resolver esse assunto. Às vezes nós não compreendemos como é que é possível, como é que nós conseguimos resolver determinadas situações que nos aparecem na nossa vida. Mas o Senhor nos diz para nós entregarmos a Ele as nossas orações, entregarmos a Ele aquilo que nos preocupa e através de Jesus nós podemos fazer chegar esses pedidos especiais de oração na nossa vida. O Grande Conflito, o livro escrito por Ellen White, ela diz: mediante os méritos de Cristo, temos acesso ao trono do poder infinito. Já viram quão maravilhoso é? Através dos méritos de Cristo, não é dos nossos méritos, mas através dos méritos de Cristo, temos acesso ao trono do poder infinito. Ela continua e diz ainda num outro livro, na página 38, diz assim, Ellen White: orar no nome de Jesus significa mais do que simplesmente mencionar o seu nome no início e no final da oração. Significa orar com o Espírito de Jesus, crendo nas suas promessas, confiando na sua graça e agindo do modo que ele gostaria que nós agíssemos. Já viram o quão maravilhoso é esta frase? Esta frase nos mostra que orar em nome de Jesus significa orar com o Espírito de Jesus, com o amor de Jesus, com a paciência de Jesus para com as pessoas, crendo nas promessas de Jesus. Quando eu oro no nome de Jesus, não é apenas dizer as palavras, mas é crendo em Jesus, crendo nas suas promessas, confiando na sua graça, confiando no poder e agir da maneira como Jesus gostaria que nós agíssemos. E esta é sempre uma atitude importante na nossa vida. Como é que nós agiríamos se estivéssemos, como é que Jesus agiria, aliás, se estivesse no meu lugar? Quando eu pergunto isto e reflito sobre isto, eu estou a orar em nome de Jesus. Orar em nome de Cristo é, portanto, identificar-se com os propósitos de Cristo, na proporção em que a nossa vontade se torna identificada com a vontade de Deus. Aqueles que não têm ou não obtêm aquilo que pedem especificamente, frequentemente são surpreendidos por uma resposta diferente, porém melhor. O não é, às vezes, a melhor resposta, não é verdade? Certamente que vocês poderiam também, cada um de vós podia também dizer ou partilhar das suas experiências, da forma como Deus respondeu à vossa oração e provavelmente poderiam partilhar experiências de respostas negativas de Deus. Deus às vezes diz não e o não, muitas vezes, é a melhor resposta de Deus para a nossa vida. Em terceiro lugar, nós vemos aqui neste texto de João 14, 13, vemos a promessa segura da oração. Jesus diz: eu farei. Aquele que nos ensina a orar, ele promete ouvir a nossa oração. Ele promete e garante-nos que ele vai atender a nossa oração. Sendo assim, orar é unir a fraqueza humana à omnipotência divina. Tudo é possível para Deus. E então, tudo é possível através da oração. Sendo Deus o soberano e fazendo Deus todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, escolheu livremente agir por meio de orações do seu povo. Tiago, o irmão de Jesus, ele escreveu: nada tendes, porque vocês não pedem. João capítulo 4 e verso 2. O glorioso, o nome glorioso, o nosso glorioso Redentor, ele também nos ensinou em Mateus 7,7: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Por que não bater? Por que não falar? Por que não orar? Por que não falar com Deus?
Por que não levar até Ele aquilo que nos aflige, aquilo que aflige o nosso coração? A fim de que o Pai seja glorificado. É o propósito maior da oração. É muito interessante nós vermos que o fim último da oração é a glória do Pai que é manifestada em Jesus. Quando o Senhor atende as nossas orações e as nossas súplicas, Deus é glorificado e o Filho é também exaltado. A oração não é antropocêntrica, mas teocêntrica. A oração não visa exaltar o homem, mas visa exaltar a Cristo. Tudo vem de Cristo, tudo é por meio de Cristo e tudo é para Cristo. Então, quando nós oramos, não esqueçamos de que a nossa oração, o propósito maior, é glorificar a Deus. Nem na mesma proporção que nós apresentamos ao Senhor os anseios da nossa alma, nós encontraremos também nessa mesma proporção a resposta de Deus. A bênção que vem do céu a nós retorna novamente para o céu como um tributo de louvor a Deus, o único que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. O quinto aspecto desta oração, ou deste pensamento de Jesus sobre a oração, é exatamente o Espírito Santo. Ellen White, ela tem algumas citações interessantes comentando também este texto de Jesus e a importância do Espírito Santo na vida dos cristãos e na vida dos discípulos. E ela diz, no livro de Atos Apóstolos, diz em solene reverência, ajoelharam-se em oração, repetindo a promessa: tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele vou-lo-há de dar. Até agora, nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Em solene reverência, os discípulos se ajoelharam em oração. E eles repetiram essa promessa. Lembram-se, na semana passada falámos sobre a importância das promessas de Deus e reivindicar essa promessa de Deus. E eles falaram com Deus e disseram: Senhor, tu prometeste, tudo quanto pedires ao Pai, eu vos daria se fizessem em meu nome. Então, em solene reverência, eles repetiram essa promessa diante de Deus. E ela continua dizendo: ao esperarem os discípulos pelo cumprimento da promessa, humilharam o coração em verdadeiro arrependimento e confessaram a sua incredulidade. Ao trazerem à lembrança as palavras que Cristo lhes havia dito antes da morte, entenderam mais amplamente o seu significado. Verdades que lhes tinham escapado à lembrança, lhes voltavam à mente e eles as repetiam uns aos outros. Os discípulos humilharam o seu coração em verdadeiro arrependimento. Esta é a melhor atitude. A atitude de confissão, confessando a sua incredulidade, porque eles perderam tanto tempo e deixaram muitas vezes de compreender as coisas porque a sua fé estava muito longe, a sua confiança em Jesus estava muito longe. E à medida que eles iam orando, que iam confessando os pecados uns aos outros, que iam reconhecendo o seu orgulho, o seu eu, e iam, portanto, confessando ao Senhor, então o Senhor ia-lhes trazendo à lembrança algumas coisas que lhes tinha falado ao longo daquele tempo que tinha passado, que eles tinham passado juntos, uns com os outros e com Jesus. E continua esta citação dizendo: reprovavam-se por não haverem compreendido o Salvador. Mas porquê que eu não vi isto? Porquê que eu não compreendi isto na altura, não é? Como numa consequência, cena após cena de sua maravilhosa vida passou perante eles. Meditando sobre a sua vida pura, santa, eles sentiram que nenhum trabalho seria árduo demais, que nenhum sacrifício seria demasiado grande, contanto que pudessem testemunhar na própria vida da amabilidade do caráter de Jesus. Cena após cena, eles meditavam sobre a sua vida pura, sobre aquilo que eles tinham sentido, presenciado ao longo daqueles anos na presença de Jesus. Ela continua e diz: oh, se pudessem viver de novo os passados 3 anos, pensavam, quão diferentemente agiriam. Se pudessem somente ver o Mestre outra vez, com que ardor procurariam mostrar quão profundamente o amavam, e quando se haviam entristecido por terem-no ferido com uma palavra ou um ato de incredulidade, mas estavam confortados com o pensamento de que haviam sido perdoados e que determinaram que, tanto quanto possível,
expiariam a sua incredulidade, confessando corajosamente perante o mundo. Eles sentiram a tristeza de terem perdido tanto tempo com coisas que não valiam de nada e esqueceram-se depois, quando foram confortados pelo Espírito Santo, esqueceram-se dessas coisas, pedindo perdão uns aos outros e pedindo ao Senhor que os orientasse também na sua vida, confessando. A palavra confessar os seus pecados, reconhecer os seus erros, é realmente algo importante para termos uma vida de oração plena com Deus. Estimado amigo, irmão que me vê neste momento, se eventualmente sente que Jesus o toca e o chama e o ajuda a compreender alguma coisa que fez no seu passado que não estava correto, arrependa-se diante do Senhor, fale com Deus, leva-te a Ele o seu coração, leva-te a Ele aquilo que o aflige, leva-te a Ele os erros do passado, arrependa-se, confessa ao Senhor, peça-lhe perdão, peça perdão a alguém se eventualmente o ofendeu, reconheça a sua miséria diante do Senhor e o Senhor, certamente, como abençoou os seus discípulos, o irá abençoar também. Estimado amigo, a oração que Jesus nos mostra aqui neste capítulo de João, em primeiro lugar, ele nos fala sobre a abrangência ilimitada da oração. Não tem limites. A mediação eficaz da oração, em segundo lugar, é apenas através do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, nós vemos a promessa segura da oração, a promessa de que Deus vai responder, a promessa de Jesus não falha. Em quarto lugar, vimos também o propósito da oração, que é não glorificar o homem, mas glorificar o Pai, glorificar esse Deus maravilhoso que cuida de nós. O Espírito Santo. Jesus diz que se nós orarmos, se nós pedirmos e o fizermos em nome de Jesus, ele irá ser derramado sobre cada um de nós, sobre aqueles que lhe pedirem. Meu querido irmão, neste momento gostaríamos de vos deixar o desafio da parte do Senhor. Oremos uns pelos outros. Oremos pela reforma e pelo reavivamento da Igreja. É aquilo que a Igreja mais necessita neste momento, de oração, de reforma, de reavivamento, de confissão, de arrependimento dos seus pecados. O tempo está prestes. Nós não sabemos quanto tempo vai durar ainda mais para Jesus voltar. É importante nós orarmos pelo reavivamento e pela reforma. Oremos também, meus prezados irmãos e amigos que nos veem, oremos também por aqueles que estão doentes, doentes fisicamente, doentes emocionalmente, doentes até mesmo espiritualmente. Oremos para que o Senhor possa abençoar e possa ajudar e curar, restaurar essas pessoas. Oremos também para que esta pandemia possa terminar, que o Senhor nos possa ajudar a ultrapassar esta pandemia, que nos dê sabedoria para ultrapassar os limites que temos. E também, por último, gostaria de deixar também um pedido da oração pelo Espírito Santo. Oremos pela descida do Espírito Santo, pelo derramamento do Espírito Santo. Tal como aconteceu com os discípulos, vai acontecer novamente, está prometido. Oremos para que essa promessa se cumpra, não na vida dos outros, mas na minha vida, na tua vida. Neste momento, gostaria de deixar este desafio a cada família, cada irmão que aí está em casa, orarmos uns pelos outros, orarmos por estes motivos, estes pedidos especiais de oração, orarmos para que o Senhor possa intervir na minha vida, na vida de cada um de nós, na vida da sua igreja, na vida das famílias do Senhor. Meu prezado irmão, não esqueça também do desafio que foi lançado há pouco. Coloque no seu coração também, quem sabe, orar por alguém, ligar neste momento ou logo a seguir, daqui a pouco ligar, quando terminar este momento, ligar para alguém, orar por essa pessoa pedindo ao Senhor que possa intervir na sua vida e ajudar também essa pessoa, perguntando-lhe se ela tem algum pedido especial, ligando e mesmo pelo telefone, pelo telemóvel, por que não orar também por essa pessoa. Vamos terminar então este momento e eu vou também fazê-lo com uma oração. Vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, neste momento, Senhor, nós queremos entregar-te nas tuas mãos aquele amigo, aquela pessoa que me está a ver neste momento,
aquele irmão que me ouve neste momento, que tu possas, Senhor, tocar no seu coração. O teu Espírito Santo tem poder para nos transformar. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecermos os nossos erros. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos a importância de estarmos ligados no momento em que vivemos uma pandemia que nos afasta uns dos outros e, se calhar, muitas vezes até de Ti, que Tu nos ajudes nesse sentido, ó Pai. Por isso, neste momento quero-te entregar nas Tuas mãos cada um dos Teus filhinhos, a Tua Igreja. Tu possas, Senhor, restaurar, transformar, reavivar a Tua Igreja. Senhor Deus, também te entrego nas Tuas mãos todos aqueles que se encontram doentes, fisicamente, emocionalmente e até mesmo espiritualmente, Pai. Tu possas tocar nos seus corações, transformar as suas vidas, que o Teu poder se manifeste em cada um deles também, Senhor. Ó Pai, neste momento quero também entregar-te nas Tuas mãos toda a Tua Igreja, ó Pai, todos aqueles que realmente desejam receber essa presença do Espírito Santo na nossa vida. Que o Teu Espírito Santo possa ser derramado sobre a Tua Igreja e que nos possas transformar, Senhor, de acordo com a Tua santa vontade, para a honra e glória do Teu santo nome. Entrego-te por isso esta minha oração, esta nossa oração, através de Jesus. Entrego-o no Teu santo lugar, no Teu trono de graça, fazendo-o em nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Em nome dele que o fazemos. Amém, Senhor. Amém. Prezado amigo, nós voltaremos na próxima semana. Que o Senhor possa abençoar cada um de vós, cada família. Não esqueçam de orar agora a seguir também em família. Coloquem os pedidos, orem pelos pedidos, porque o Senhor tem poder e a oração, ela tem poder. E o Senhor espera uma igreja unida em oração. Uma igreja e as famílias unidas em oração. Oremos uns pelos outros. Que o Senhor abençoe. Que o Senhor abençoe a sua igreja. Amém.